A gente vai ver a parte da tuberculose justamente por compor junto à brucelose o Programa Nacional de Brucelose e Tuberculose, né, de controle e erradicação das doenças. Tá? Então a gente vai ver que há medidas aqui, tanto regulamentação como próprias, né, que estão relacionadas à legislação, são comuns também com a brucelose. Então eu vou focar nos pontos, mais realmente falar os principais pontos relacionados à tuberculose, né, só que as medidas, questão da legislação, vocês vão ver melhor, inclusive, com o professor Alexandre, na disciplina de defesa sanitária animal, lá no nono período. Tá bom? Então, definição, a tuberculose é uma doença, é uma zoonose importante, então a gente bem visto aí nos noticiários, é considerada uma zoonose reemergente, né? Então já foi muito tempo, ela sempre foi controlada dentro da população humana, e assim como a brucelose, a gente vai ver que métodos, né, de implantação de medidas de prevenção na população animal acabam refletindo na população humana e também vice-versa. Tá bom? Então é uma doença já que tem uma evolução crônica, diferente do que a gente viu na brucelose, né, causada aí pelo Mycobacterium bovis. Então o grande problema da tuberculose é o problema reprodutivo. Tá? Então as lesões nodulares que vão causar em trato respiratório, obviamente no espaço intersticial de pulmão, linfonodo e pulmão, chamados tubérculos. Né? Então infestação de tubérculo, você tem grande infestação por tuberculose. Tá? A hipótese econômica está relacionada à perda de produção, então não é à toa que foi elaborado o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Doença, então justamente associou a brucelose por estar relacionados a medidas de prevenção, né, profilaxia comuns. Então é uma doença que causa uma perda produtiva tanto de leite como também em carne, condenação de carcaça de frigorífico, só que aqui a diferença com relação à brucelose é que a carcaça de frigorífico, dependendo da infestação, dependendo da contaminação, ela pode ser utilizada parcialmente, seja para embutidos ou não, não é diferente da brucelose que ela é condenada totalmente. Aqui no caso da tuberculose você tem condenação de acordo com o grau de infestação, tá? Logicamente é uma restrição no mercado internacional, então por isso que foi criado o Programa Nacional, e o grande problema é com relação ao estigma que essa doença tem em saúde pública, né? Então pode ser que uma determinada transmissão de animais também para o próprio ser humano, tá? Então assim como bovinos e bubalinos que estão associados aí na infecção, obviamente para a criação do programa, suínos e caprinos, além de outros animais domésticos, cães e gatos, tá? Apesar de ser muito raro uma infestação, e o grande problema é que são totalmente disseminadores da bactéria também para o homem, tá? Então por via aérea, tá? E já foram descritos alguns mamíferos silvestres, né? Principalmente aí já foram identificados em gambás, em canídeos silvestres também já foram identificados, tá? Mas, logicamente, os animais domésticos têm maior, né, importância aí para a transmissão para o homem, tá bom? Com relação à epidemiologia, há uma escassez até de relatos, principalmente por ser uma enfermidade já há muito tempo caracterizada, com estudos bem antigos, né? Tanto é que a tuberculose, principalmente no início do século XX, era uma das doenças que o prognóstico era totalmente desfavorável, era considerada uma doença fatal. Provavelmente você não tinha tratamento, você não tinha antibiótico-terapia acessível, você não tinha desenvolvimento de antibióticos já de última geração, tá? Mas é uma doença que vem sendo, né, tem uma reemergência e, logicamente, nos tempos atuais, com todo o desenvolvimento da medicina, desenvolvimento, né, da genética, você tem uma alteração com relação à expectativa de vida, você tem um tratamento mais acessível, né? Então, a tuberculose em humanos, o tratamento é tudo pago em rede de saúde pública, né? Então, você tem antibiótico-terapia durante muito bom tempo, só que quando a gente fala em tuberculose animal, obviamente que isso não reflete a mesma coisa que é humano. O tratamento é proibido e o abate deve ser feito nos animais positivos. Tá? Então, a distribuição ela varia conforme o grau de desenvolvimento no país. Então, a gente falou da brucelose, o quanto foi feito para o programa, né, de erradicação da brucelose nos Estados Unidos, por exemplo, isso refletiu nos casos em humanos. É a mesma coisa aqui também no Brasil. Tá? Desde a implantação de uma vigilância maior por parte do Ministério da Saúde na população, inclusive fornecendo tratamento e tudo mais, isso acaba diminuindo, refletindo na população animal também. Tá? E espera-se que o emprego do programa, né, a aplicação do Programa Nacional, reflita também numa diminuição na população humana dos casos também. Tá? Então a prevalência de rebanhos, como também de animais reagentes no Brasil, são muito parecidos com a brucelose. Tá? Então de 1% aí no plantel nos animais do Brasil, em animais reagentes, e rebanhos em torno de 7% a 8%. Que também varia conforme a localização, conforme o estado, até a região dentro do estado. Bom? Então são características aqui de que alguns que têm essa variabilidade com relação a regiões é a característica do rebanho. Né? Volto a falar, a gente está falando agora
não é uma doença reprodutiva, onde a maior atenção vai ser com relação à propriedade que aplica o manejo reprodutivo. Isso aqui é uma atenção por qualquer produto, qualquer destino, né, de produto de origem animal, né? Ao ser humano, cabe o seu interesse aqui, você tem a sua, né, a sua importância. Então a tuberculose, diferentemente do que a gente falou de brucelose, das doenças reprodutivas, ela tem uma importância em todo produtor. Tá? Seja ela, logicamente, para você testar a sanidade animal, é o que você precisa para você emitir uma GTA, para emitir um guia de trânsito animal. Mas, logicamente, a importância é em rebanhos que você tem muito comércio, movimentação de animais. Tá? Então, justamente a aquisição de animais, o comércio de animais é um ponto de risco para a doença. Então, a aquisição de animais novos, né, animais infectados, é o grande problema de você incluir a doença no rebanho. Né? A participação em eventos, muitas vezes, onde tem uma fiscalização precária com relação à sanidade dos animais que entram, que participam das feiras agropecuárias e tudo mais. Tá? Proximidade com o rebanho infectado, sendo que a gente está falando agora de uma outra via de transmissão totalmente diferente da brucelose, que é pelo ar, pelo contato direto entre os animais, tá? Incluindo animais domésticos, mas o grande problema é isso daqui, ó. É uma doença muito mais acessível, muito mais fácil de transmissão no contato com o homem do que comparado à brucelose. Tá? Apesar que médicos veterinários, população que trata diretamente dos animais tem o maior risco, mas há a transmissão, inclusive, do próprio ser humano para o animal. O Mycobacterium bovis está em ambos os hospedeiros. Tá? Em relação a isso. Então varia muito a propagação da doença dependendo do tipo de exploração. Quanto mais intensiva a exploração, que comumente é vista na pecuária leiteira, maior a facilidade de transmissão entre os animais do que na dicótica, que geralmente é extensivo, né? Os animais ficam mais a pasto, isolados, e com isso diminui o grau de contato. Então tende a ter uma propagação menor no rebanho de corte do que na de leite. Logicamente tem o tamanho, a densidade populacional está associado com isso, né? Então quanto menor a propriedade e maior a densidade populacional da propriedade, maior o contato, né? Quanto maior a população, tá certo? E está muito relacionado a práticas sanitárias e zootécnicas. Então a aplicação de um manejo adequado, determinada população para fins, né, determinados fins, aí, seja pecuária de corte, de leite, dependendo da exploração animal, ela tem um impacto direto aí com relação à sanidade do rebanho, e vice-versa. Tá? É um problema muito grave aí. Ok? Bom, então a gente já falou, né, na apresentação lá, causado pelo micobactério, só lembrando aí da micro, é um bacilo culto, né, você não tem característica de gram aí, né, não considerados, apesar que alguns livros, mas bem antigos, classificam como gram negativo, tá? Mas são bacilos cultos, imóveis, intracelulares facultativos também, tá? A gente falou, e apresenta a parede celular complexa e determinada coloração, né? Então uma parede celular que tem uma deposição muito grande de lipídios, então isso faz com que ele tenha uma resistência e induza uma inflamação local mais evidente, bem característica, tá? Essa parede celular complexa confere a resistência, também principais desinfetantes, como fenol e clorito de sódio. Então, para vocês terem uma ideia de um equipamento, né, ou seja, qualquer utensílio aí contaminado com micobactéria, é necessário uma exposição por no mínimo 3 horas desses desinfetantes para poder eliminar totalmente, né, ou diminuir bastante a carga infectante. Ou seja, sanitização, principalmente, gente. A gente vai falar, o leite é um dos principais produtos de origem animal desencadeadores, né, disseminadores da bactéria, principalmente não só, né, para a população humana, mas contaminando todo o sistema de ordenha. Muitas vezes você pega o sistema de ordenha fechado, você pega um animal tuberculoso ali, você tem contaminação de todo o sistema, porque o micobactéria é eliminado pelo leite. Então é feita uma sanitização, é feita toda a adequação com isso, com exposição por no mínimo 3 horas a um produto desinfetante, para eliminar o risco, tá, de contaminação do leite. Tá? Celular aqui, célula fagocítica, macrófago também, tá? Mas ele não vai ter a mesma disseminação que é o que vem com a brucelose, tá? Geralmente são células são células fagocíticas, principalmente neutrófilo, tá? Principalmente células inflamatórias mesmo, estão relacionadas a células inflamatórias, onde você tem geralmente em alvéolo pulmonar, espaço artificial de pulmão e linfonodo também, tá? Que vai estar associado aí. São bactérias resistentes à autoclavagem, né? Dependendo se não é uma exposição ser feita à autoclavagem. Sempre lembrando que a autoclavagem é 121 graus Celsius por 15 minutos. Né? Se manter a 120 graus Celsius por 20 minutos, ele consegue sobreviver. Né? Então você vai interferir de 1 grau e um tempo menor de exposição, mesmo aumentando o tempo de exposição. Tá? A pasteurização lenta, a pasteurização rápida já são métodos que tem uma certa eficácia no controle, na eliminação do micobacterium do leite, porém
tem o seu grau também de não ter uma pequena margem de segurança, tá? E dependendo do tempo, são resistentes também à fervura. Então, aquela questão de pegar leite cru, levar para casa e ferver o leite, também não se sabe ao certo em que tempo que deve ter mantido a um certo grau de fervura. Tá? É importante ver isso daí. Aqui há outros dados: instalações, fezes, solos, em torno de 2 anos, isso varia muito com relação à radiação solar. A questão da água também, em 1 ano, né? Carcaça de um animal morto, geralmente sobrevive aí por 10 meses. Ou seja, é uma bactéria cuja produção ela é muito intensa e você tem aí a sobrevivência, a manutenção do agente no ambiente. Tudo bem? Dúvidas com relação a essa patologia de produção? Tá bom. Bom, como que é transmitido o micobactério? Né? Ou seja, as fontes de infecção, logicamente, são os animais doentes, inclusive o próprio ser humano. Tá? As vias de eliminação, principalmente, são gotículas e secreções respiratórias, já que o vírus, trocado com a bugalho, a bactéria está presente no trato respiratório, tá? Tanto superior como inferior. E quanto mais tempo, mais crônico for esse processo da lesão causada pela tuberculose, maior é a eliminação bacteriana pelo ar, pelos gotículos, pelo trato respiratório. Tá? Então você tem contaminação mais próxima dos animais pelo ar. Tá? Outro grande problema, inclusive relacionado à saúde pública, leite. Tá? É o grande veiculador, é o grande disseminador do leite, um dos pontos de maior risco à população humana. Então é muito importante, além dos laticínios, um dos que batem até mais que brucelose, né, em grandes laticínios, é o controle de animal com tuberculose. Tá? Nesses grandes laticínios e tudo mais. Eles fazem um monitoramento muito maior para a tuberculose do que brucelose. Não que a tuberculose tenha maior importância. Não, a brucelose também é uma zoonose, né? Causa um problema mais grave. Só que a tuberculose ela tem uma doença mais crônica e muito mais severa, né, comparado. Então acaba repercutindo mais o interesse na saúde pública. Tá? Então leite é uma importante fonte de transmissão, via de eliminação. Tá? Colostro, sêmen, fezes e urina também já foram identificados. Tá? Apesar de não ser uma doença reprodutiva, algumas secreções já foram, inclusive o sêmen já foi identificado. Tá? Fezes e urina é muito pouco. Tá? Geralmente são animais com quadro já bem crônico, uma situação deficiente muito alta, então é bem rápido disso acontecer. Tá? Principais vias, secreções respiratórias e leite. Tá? São mais importantes aí. Tá? Então aerossóis, né, a contaminação das secreções respiratórias em pastagem, em água e alimentos contaminados, utilizando o coxo coletivo de um animal para o outro, tá? Além de transmissão, né, vertical, seja pelo leite ou até por outros animais, inclusive o ser humano. Então, a porta de entrada pelo trato respiratório, ele vai inalar essas gotículas com micobactéria, que é transmitida pelo ar. O trato digestivo, onde vai ingerir aí também secreções respiratórias, mais que contaminaram diretamente água e alimentos contaminados, né, o próprio leite também, a porta de entrada vai ser o trato digestivo. Mucosa e pele lesionada também podem estar associados ao contato com essas secreções. E, logicamente, mucosa genital pode estar associada à infecção pelo sêmen, tá? Apesar de ser mais rápido de acontecer, pode acontecer. Tudo bem? Então, com isso, a gente elabora essa tríade, praticamente, aí, ou essa triangulação com relação à transmissão. Via aerógena é a principal entre os animais, ou seja, para transmissão horizontal, animais da mesma espécie. Tá? E a via intestina por leite e derivados para a população humana, como também a via aerógena, a população humana também corre risco. Então, médicos veterinários, tratadores, pessoal que lida diretamente com o animal tuberculoso, está respirando o mesmo ar, você está entrando em contato com o gotículo, você pode estar sendo infectado por bactéria. Tá? E a vaca tosse, uma tuberculose, tosse. Dependendo da cronificação, você já vira a vaca tossímera. Tá? Atenção a isso. Alguma dúvida com relação à transmissão? Estou indo muito rápido, não? Está me empolgando um pouquinho, depois vocês falam. Tá? Bom, patogenia. A gente vai ver que a patogenia, lógico, aqui com a gente diferenciando o que a gente vem visto, né, das doenças reprodutivas, a patogenia é bem mais simples comparado, né, às outras doenças que a gente vem visto, porque não tem determinada situação, o estado fisiológico do animal que vai alterar a patogenia. Tá? A patogenia é única, seja para vaca prenha ou vaca vazia, que não tem problema de alteração nenhuma reprodutiva, seja para o macho ou para a fêmea também. Tá? Então, a infecção via respiratória representa 90% dos casos. Então, isso que eu falo para vocês, é muito importante, isso daqui transmissão horizontal, no plantel, na mesma população de animais. Tá? Então, a transmissão via aérea, tá? Via respiratória, né, por via aerógena,
ela tem uma importância muito grande. Então, por isso que eu falo, quanto mais confinado o animal é, quanto maior o contato que ele tiver com o animal infectado, animal reagente ao teste que a gente vai falar, maior é a possibilidade, e há uma grande possibilidade de ele já ser infectado. Tá? E a gente vai ver que tem um papel muito grande com relação aqui, que é o período de incubação, que tem a ver, novamente, isso vai virando regra nas enfermidades infecciosas, que tem a ver com o status imunológico do animal. E volto a falar, micobactéria ele tem uma alta patogenicidade, porém o que vai controlar ou não a patogenicidade dele é o quê? É o status imunológico do animal. Animais desnutridos, submetidos a um estresse intensivo, seja de calor, ou não tendo apresentado boas práticas de manejo, mas vai gerar uma imunossupressão. E quanto mais crônica é essa imunossupressão, maior a predisposição a você ter a infecção, tá? Nesses animais. Então, frente a isso, muitas vezes o período de incubação é menor nesses animais desnutridos que têm um imunossuprimido, e com isso você tem até um agravamento maior do quadro clínico. Ao contrário do animal bem nutrido, criado de maneira adequada, sem qualquer sendo imunocompetente, sem qualquer imunossupressão. Aí você tem infecção estabelecida, tá? Porém, no período de incubação acaba ficando mais longo e sinais mais brandos, que vão ficando mais severos ao longo do tempo. Sempre lembrando que tuberculose é uma doença crônica, tá? Não causa uma doença aguda com um pico rápido de lesões e depois a morte do animal. Não. É uma cronificação de meses, inclusive a anos, dependendo da situação. Tá? Quanto mais tempo o sistema imune dele adequar, maior vai ser o curso da doença, mais longo vai ser. Tá certo? Então, via respiratória representando 90%, mente pela porta de entrada vai ser trato respiratório. Tá? Então vai inalar, inalar, irir, gotículas e por aí adiante, vão cair no sistema respiratório e vão se alojar onde? Lá nos alvéolos pulmonares. Tá? Logicamente, em toda a mucosa do trato respiratório você tem defesas de mucosa, tem células fagocíticas. Tá? Frente a isso, o que vai acontecer? Esses micobactérias vão ser depositados na mucosa ao longo do trato respiratório, vão ser fagocitados, né, por células de defesa, de mucosa mesmo, macrófago seria o problema. E olha aqui, característica mesmo que a gente falou da brucelose. A sobrevivência e multiplicação do micobactério dentro dessas células fagocíticas. Qual que é o próximo passo de uma célula fagocítica? Depois de fagocitar um patógeno, um micro-organismo invasor? Andressa, monitora de imune. Vai apresentar, seria a apresentação desse antígeno quem? As células especializadas. Realmente estão aonde? Nos órgãos linfóides satélites ali, realmente linfonodo, próximo do trato respiratório, linfonodo mesentérico, mediastínico, uma série de outros, certo? Mediastínico melhor, tá? No entanto, ele consegue multiplicar a micobactéria. E além dele multiplicar nesses macrófagos, você tem o quê? Depois, quando ele termina de multiplicação, ao vendo não mais espaço em macrófago, o que vai acontecer? Ele vai ocorrer a lise dessas células e saída de todos esses micobactérios que passam extracelular. Onde estão essas células? Geralmente em órgãos linfóides secundários, como também na própria mucosa do trato respiratório. Então é muito comum você ter uma maior defesa, a maior parte de células fagocíticas aonde? No trato respiratório superior, não é? Onde entra maior contato com essas células, como mais, na mucosa, no trato respiratório superior. No inferior já seria o quê? Um órgão mais protegido, mais internamente. Você tem uma camada de muco que já passou das defesas, né? Só que ainda você tem célula de mucosa, você tem células de defesa fagocíticas ali, né? Que vão secretando muco e tudo mais. O que vai acontecer? Vai ocorrer a lise também desses macrófagos no próprio alvéolo pulmonar. Frente a isso, ocorrendo essa destruição desses macrófagos e a liberação lá já de centenas de outras unidades celulares de micobactéria no local, isso não vai atrair mais célula fagocítica no local? Sim. Exatamente. Você vai ter células que vão mais novamente fagocitar e vai ocorrer um infiltrado mononuclear de células inflamatórias, monócitos, leucócitos em geral. Tá? Mas provavelmente linfócito vai ser gerado por ali, mas provavelmente célula inflamatória, monócitos. Porque está infiltrado, tá? Muito grande. Então, costumo dizer que no fim dessa multiplicação, quando você tem a eliminação, destruição da célula fagocítica em decorrência da grande multiplicação do micobactério, vai gerar o quê? Um infiltrado mononuclear muito grande. Que vai o quê? Limitar aquele espaço onde está a bactéria. E capsulando, formando o que a gente chama de um granuloma. Só qual que é o problema de uma inflamação local? Não ocorre só a destruição do patógeno.
Você tem destruição, inclusive, do próprio parênquima, do próprio tecido ali local. Tá certo? Destruindo, então, vai formar uma necrose do tipo caseosa. Tá? Então, quanto mais tempo passado esse animal infectado, maior vai justamente, falando, é um ciclo vicioso. Mais bactéria vai sendo produzida, mais células fagocíticas, mais células inflamatórias vão indo para o local e cada vez vai formando o quê? Esse granuloma vai aumentando. O problema é quando você tem o quê? Uma hiperinfecção, onde muitas vezes, por um problema de defesa imune do animal, não consegue limitar essas bactérias que foram eliminadas do espaço intersticial ali, e começa outros e caem novamente em circulação, tendo outros pontos ali de infecção. O que vai acontecer nesses outros pontos? A mesma coisa, vai atrair células inflamatórias, formando granulomas em outros locais. Esse granuloma evolui para um processo, né, de própria, digamos, entre aspas, de uma tentativa de cicatrização, de limitar o acesso daquelas bactérias, só que todo aquele espaço que era utilizado para troca gasosa, né, o estado que você tinha uma função fisiológica, vai ficar um espaço sem função. Você tem praticamente um processo de calcificação daquela região que você teve inflamação. Aqui, né, o processo de calcificação dessas lesões, que vão formar massas uniformes dentro do espaço intersticial, que são chamados tubérculos, tá? Que podem estar associados não só, que eu falei para vocês, do pulmão, mas também os linfonodos regionais ali. Isso, tá? Pela necrose caseosa. É um aspecto aí, quem for comer aí hoje um queijo brie, é a mesma coisa, tá? Uma ricota, sem ricota, a mesma consistência, tá? Já jantaram? Não? Vamos lá, vocês pedem uma ricota, um queijo, tá bom, vocês vão ver, tá? Vocês vão lembrar, aqui eu estou cortando um tubérculo, é a mesma coisa. Hã? Também, pode ser. Tá certo, gente? O que pode acontecer com essa cronificação dependendo? Lembra que eu falei para vocês, acaba virando uma resposta coringa, né? O sistema imune tem uma parcela muito importante aqui. Por quê? Porque ele, com um animal imunocompetente, ele vai limitar essas infecções, tá? Causando uma calcificação. Ele vai determinar uma estabilização dessa infecção. Porém, ele pode até ter eliminado o micobactério. Só que ele permanece com uma deficiência da função daquele órgão, decorrência dessa calcificação, tá? Vai ter uma dificuldade respiratória, isso acaba refletindo uma diminuição de ganho de peso, uma diminuição de produção, conversão alimentar muda, decorrente já que o estado fisiológico do animal não é adequado. Tá? Isso. O que isso tem a ver com resposta imune? Tá? A questão do sistema imune é que num animal imunossuprimido, que eu falei para vocês, você não tem um isolamento daquela lesão. Você tem micobactérias sendo eliminados, juntamente caindo na circulação sanguínea, sendo fagocitados e esses macrófagos levados a outros órgãos. Ou seja, você tem o que a gente chama de forma miliar. Miliar vem de milho, ou seja, pequenos nódulos bem pequenos distribuídos em todo o organismo do animal. Muitas vezes não limitando somente a linfonodo nem pulmão, ficando inclusive na parede de musculatura intercostal, próximos ali daquela região. Tá? Eu vou mostrar para vocês algumas fotos que é bem importantes aí, que abrem bem o apetite do pessoal. Tá? Então vão formar lesões em pulmão, linfonodos, bronquiais, mediastinais, retrofaríngeo, parotídeo, inguinais, mesentéricos, ou seja, todas proximidades, linfonodos satélites, tá? A lesão, geralmente, que eu falei que é granulomatose, ela vai ter um aspecto em bovinos, em decorrência da grande deposição de proteína, ela tem uma consistência mais amarelada, tá? Já em bubalinos, uma consistência mais esbranquiçada, certo? A gente vê, mas logicamente a consistência é a mesma, é granulomatose, tá? Purulento, com uma cápsula fibrosa, em volta, na são uma necrose, decorrência da necrose caseosa, com ou sem calcificação. A calcificação está relacionada na resolução do quadro. Tá? Então significa o quê? Que o animal restabelecido com a cura da tuberculose, ele vai ter sequela, principalmente quando envolve o trato respiratório, que é 90% dos casos. O resto da vida. O resto da vida. Tá? A diferença é que ele não é um disseminador. Tá? Ele não permanece no caráter miliar. Não, a disseminação que eu digo aqui é a transmissão para o outro animal. Tá? Isso está relacionado durante o curso da doença. Quando você tem, digamos assim, conclusão da doença, do curso, né, da doença, ou seja, essa estabilização do processo, que a gente chama de quiescência,
né? Você não tem manifestação clínica nenhuma, o animal deixa de transmitir. No caso dele vai ser livre o leito, porque ele sim, está livre sim. dele do Tá micro-organismo. Mas por que, professor? Porque calcificam as lesões? Isso, houve o quê? Primeiro, você tem a morte bacteriana. Outro que você vai tendo o quê? Você vai limitando aquele acesso bacteriano em outros órgãos, outros locais. Ele tenta fazer um aprisionamento, o organismo tenta fazer um aprisionamento com esse encapsulamento, com esse grande infiltrado do mundo nuclear. Tá? Só que isso são casos, considerando a legislação brasileira, é algo impossível de acontecer. Por quê? Porque o animal, uma vez suspeito de tuberculose, e quando submetido, principalmente se é um animal de produção leiteira, tá? Ele tem que ser submetido a teste, e o animal ele vai dar reagente ao teste. Porque agora a gente não tem interferência de vacina. Não existe vacina para tuberculose. Em humano tem, todo mundo aqui tem aqui a pistola BCG, tem? Tá? Em bovinos e animais não existe vacinação. Então a reação sobre o teste só induz o quê? A infecção natural. Então, logicamente, o animal, ele vai ser reagente, ele não vai poder se curar espontaneamente. Sendo que aqui, a doença, para ela ser autolimitante, são casos muito raros. Geralmente leva à morte. Você não consegue ter esse processo de quiescência na maioria dos animais. Por isso que o desprezo da carcaça total, né? Isso, muitas vezes você tem desprezo total, uma cronificação, tá? Com relação a isso. Então, as lesões podem ser as mais variadas possíveis. Aí, vamos abrir o apetite do povo. Tá? Aqui o corte do pulmão, feito na necrópsia, você nota aqui o encapsulamento. E lá dentro, todo o conteúdo purulento. Tá? Você cortar uma cápsula lá dentro, escorre todo o conteúdo purulento. Significa o quê? Tá vendo esses pontinhos aqui amarelos? Ó? É uma forma menor. Está ocorrendo o quê? É um tubérculo pequeno, mas é um processo de calcificação local menor ali. Tá? Aqui já tomou todo um espaço ali maior. Tá? Olha aqui, ó. Tubérculo já é espaço intersticial. E aqui, gente, vocês estão vendo, é a parte mais superficial do pulmão. Mas sempre lembrando que não é na superfície, é todo espaço intersticial. Então notem aqui dentro, ó. É a mesma situação que você tem esse tubérculo aqui, ó, parecendo um gengibre aí, ó. Vocês colocam lá dentro. Lá dentro também tem, é a mesma coisa, a formação desse tubérculo. Tá? Olha aqui, ó. Olha que ponto que chega. Pulmão? Não, toda a parede torácica. Toda a infiltração apresentando. Não é lógico, isso daqui é um animal que evolui, né, cronicamente. Tá? Muito tempo. A necrópsia macroscópica já dá para dar o diagnóstico. Já, isso daqui você fecha. Ou é um processo neoplásico metastático aqui, que praticamente condiz com a condição muitas vezes que o animal chega, tá? Porque esse filtrado linfocitário você pode estar relacionado a uma neoplasia, tá? Linfoma, exatamente, tá? Mas lógico que são casos raros, mas geralmente quando se bate o olho, faz uma necrópsia dessa, vê a questão da aderência, ó, do pulmão, a cavidade torácica, não tem, isso daí é... O que faz? Pega o material disso daqui e leva. Olha o que a gente tem aqui, ó. Olha aqui, ó. Não é só pulmão, é isso que eu estou falando para vocês. Tá? Olha aqui a aderência. Porque está degenerando? Hã? Esse pulmão está degenerando? Não sei se não, é que você tem uma deposição. Você tem uma inflamação muito grande no local, você tem muita deposição de fibrina. Pelo processo mesmo de cicatrização. Então, com isso, vai criando aderência na parede torácica. Agora, imagine como era sobre a vida desse animal. Cada vez que expandia essa musculatura intercostal, cada vez que aumentava a caixa torácica de respiração. A cada inspiração, o animal sofria. Né? Olha o grau de aderência que se cria. Olha aqui, ó, a carcaça pendurada. Olha a quantidade de aderência que teve aqui. E olha umas formações aqui, os tubérculos formados no pulmão. Olha aqui, ó, que maravilha. Olha aqui, todo isso daqui já é familiar. É muito focal. Tá? Muito focal. Tá? Pode estar associado. Isso daqui, o que é? Só se for de uma baleia de coração. Não, você tem aqui o outro coração no meio, você tem os dois pulmões aqui. Né? Mas parece o coração, né? Aí, ventrículo direito, esquerdo, ventrículo direito, né? Mas não é. Tá? Uma vez ele falou, nossa, professor, olha até átrio, até no meio septo, cara. Não, calma, isso aqui não é não, assim, né?
Tudo bem, ainda não foi demonstrado, né, bactéria em baleia, mas logicamente pode ter, tá? Mas mostrando para você linfonodo mediastinal, ó. Olha a inflamação, olha o infiltrado aqui, ó, linfonodo. Tá? Aqui naquele fígado que eu mostrei para vocês também, ó, tanto na parte superficial, mas também intersticial, né? Certo? Uma gelatina aí com fruta no meio. Olha lá, ó. Olha os espaços aqui que antes era aberto para troca gasosa, você tem agora infiltração. Tá? Aí, ó. Né? Formação do tubérculo, o aspecto caseoso. Isso dá. Tá? E multifocal ainda, aqui a gente tem um corte de medula, espinhal, principalmente do tronco cefálico, onde você tem a formação também do tubérculo. Tá? Isso aqui é um achado no bezerro. Tá? Não sei se vocês lembram, acho que estava na época do professor Rodrigo Norberto, que era da expert de cirurgia, tá? O Rodrigo ele tinha lá, um frasco lá, um corte também do tronco cefálico com tubérculo. Não é dele esse daqui, ele deixou de fotografar na época, tá? O Rodrigo Norberto Pereira, está lá na Federal de Lavras, lá em Minas, tá? Tudo bem, gente? Sinais clínicos que ele vai apresentar, principalmente se for forma respiratória, a dificuldade respiratória. Que isso muitas vezes retrata o quê? Um emagrecimento progressivo dos animais, tá? No início, tá? Como eu falei para vocês, o período de incubação varia muito. Então os animais geralmente infectados eles se tornam no início assintomáticos. Nenhuma febre muitas vezes detectada, ele vai ter uma dificuldade respiratória, só que isso não reflete em aumento na exploração dele, na produtividade desse animal. Você só vai ver essa questão depois de tiver emagrecimento, dispneia, tosse seca e o animal começar emagrecimento e cair a produção. Oi. Tá. Isso aqui varia, tem relação com o sistema imune. É um mecanismo imune e também a dose infectante. O Mycobacterium bovis, agora eu não lembro direito qual que é a dose infectante, mas assim, gotículas mínimas, seja um contato mínimo com o animal que está disseminando, aqui um contato acho que menos de 10 minutos, se juntar os animais, já transmite a dose infectante necessária para causar doença. Tá? Agora, um animal bem nutrido, um animal com estado imunológico, um manejo adequado, a tendência é que o período assintomático ele pode permanecer pelo menos de 2 semanas até 2, 3 meses, dependendo. Tá? Mas ele já vai estar, a bactéria já está se multiplicando dentro de macrófagos e por aí, né, tomando o processo. Isso. Tá? Isso daqui já é quando você tem já uma cronificação. Que, logicamente, o organismo do animal ele vai estar gastando energia para combater essa infecção que está em curso. E não cessa. Então, qualquer fator externo, seja um processo de adaptação que gere um estresse, uma queda imunológica, vai favorecer o estabelecimento da infecção. Tá? E aí você tem emagrecimento progressivo. Então, às vezes é mais sensível. Decorrência da questão até do estado imunológico, né? Também pode estar associado. Né? Então, animal, emagrecimento, animal apático, cabisbaixo, dificuldade respiratória, tá? Que podem estar associados até entrar em decúbito praticamente e causar morte. Né? Esse animal não tem sobrevida nenhuma. Se eu não me engano, eu vou resultar isso daqui. Esse é o animal que estava com aquela aderência, como eu mostrei para vocês ali na casa, né? na parede torácica ali com o pulmão, tá? Na caixa torácica. Se for diagnosticado, é proibido o tratamento, né? Tratamento proibido. Tratamento proibido. A legislação brasileira, diagnosticado, identificado que a tuberculose tem que ser abatida. Tá? Tem que ser mesmo modo de questão que a brucelose. Tá? Então, o diagnóstico clínico, no caso da tuberculose, limita muito. A gente não está tratando de problema reprodutivo, a gente está com animal que geralmente é problema respiratório. Só que quais são as possibilidades de tratamento respiratório, de problema respiratório? Sem muito mais, você tem até mais causas não infecciosas, nem parasitárias, né? Seja aí por questão de persistibilidade, uma série de fatores associados a intoxicações, que podem estar relacionados à dispneia também, além dos problemas infecciosos. Tá? Geralmente bacterianos que estão associados também a malformações, neoplasias e por aí em diante. Mas o teste laboratorial ele passa a ser definido, né? De ser definitivo para você concluir o diagnóstico, para você fechar o diagnóstico. Tá? A gente vai ver que existe métodos laboratoriais, direto e indireto. Tá? Eu vou passar direto para a figura para a gente explicar. Logicamente, trata de bactéria, o que mais é visto em diagnóstico bacteriano é o quê? Cultura. Fazer isolamento bacteriano em meio de cultura. Mas qual que é o problema daqui? Mesma coisa da brucelose. Contaminação muito fácil.
né? Primeiro, se você isolar, muitas vezes o tipo de fragmento que você pega é de um resultado, muitas vezes, de necrópsia. Para você poder isolar, você tem que pegar do tubérculo, tá? Muitas vezes, ou mesmo secreção nasal, você tem a secreção oral, né? Pela saliva, muitas vezes, tá? Outro ponto crucial que você tem que ter uma estrutura laboratorial capaz de limitar essa infecção. Você está trabalhando com material altamente patogênico, você tem que ter um nível de biossegurança, pelo menos nível 3, para você trabalhar, para poder isolar. Qual que é o outro problema? Diagnóstico de tuberculose no Brasil é feito diagnóstico de rebanho. Tá? Por mais que trate do indivíduo, teste único no indivíduo, ele é representativo muitas vezes para o rebanho. Tá? Então, muitas vezes, para diagnóstico, ele precisa para quê testar a sanidade? Muitas vezes para transportar. Ele vai ter tempo para esperar o resultado do diagnóstico por isolamento? Isso daqui, por exemplo, são colônias de micobactéria. Para começar a crescer aquela fase lag, lá quando vem a bactéria lá no cultivo, olha lá, não gostou da aula, tá? É pelo menos 20 dias. Então, como é que você vai segurar o proprietário esperando o resultado se você vai aplicar na rotina um método de isolamento? É possível? Tá? Acho que ele inoculou antígeno contra... Isso, eu vou mostrar. Esse é o teste oficial. Tá? Isso. Então, métodos diretos sejam aí mais utilizados para pesquisa, ou biologia molecular. O meio é específico, que é o Stone Brink, tá? Que o Stone Brink, que no caso você usa aí para depois da identificação bioquímica. Então, são séries que você faça muito demorado, mais relacionados à pesquisa, mais identificado aí em grupos de pesquisa. Então, o diagnóstico que se tem no Brasil, que é o único válido, tá, para testar a sanidade do animal, são os métodos indiretos, que são os oficiais do Programa Nacional de Controle e Erradicação. Tá? Que são esses 3 testes que são chamadas provas de tuberculinização ou teste da tuberculina. Tá? A tuberculinização, a pressão da tuberculina, ela pode ser feita de 3 maneiras. E aqui também tem a mesma divisão dos testes que a gente falou na brucelose, que é com relação à classificação, se existem testes de triagem e testes confirmatórios. Tá? A gente tem 3 possibilidades: o teste da prega caudal, teste cervical simples e teste cervical comparativo. Todos eles têm o mesmo princípio, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Você pode utilizar, igual que eu falei para vocês, então, teste da prega caudal, inocular na prega caudal dos animais, aplicar, né, no teste cervical, seja a região de escápula ou pescoço, tá? Escapular, cervical, região caudal. E todos têm o mesmo princípio básico da técnica, que vai causar uma resposta inflamatória no local. O que você administra ali, tá, é uma proteína purificada do micobactério, da cápsula do micobactério. Você coloca ali na derme do animal. Então é uma manipulação intradérmica. Tá? Todo mundo vai ver aí no braço de vocês que você tem aí toda uma lesão. Essa lesão é em decorrência desse processo inflamatório da cepa bacteriana utilizada na vacina, que ela é aplicada intradermicamente. Não sei se eu estou muito velho, na época era uma pistola aplicada, tá? Com compressão de ar, que expandia, depois inoculava e tudo mais. Tá? Geralmente em crianças, que é visto, mas é com uma seringuinha mesmo, que vai lá no agente de saúde, aplica, e aquilo ali vai causar uma resposta inflamatória. O bebê chora pra caramba. Minha filha recebeu coisa de 1 mês atrás ali, chorou. E vai formar uma lesão. E tem que formar. A resposta inflamatória ela é importante para a apresentação do antígeno para estabelecimento da resposta imune. Tá? Então, a resposta inflamatória significa, no caso de um animal que foi exposto, que houve a infecção. Tá? Então, muitos fatores podem diminuir essa sensibilidade. Então, muitas vezes, infecção recente, onde não teve como identificar, o animal não tem resposta imune, não desencadeou o estabelecimento da resposta imune contra o micobactério, ele vai ter uma infecção, uma resposta inflamatória branda ou mesmo imperceptível. Pode interferir. Dessensibilização temporária, onde o animal também vai ter uma diminuição em decorrência dessa imunossupressão. Estágio de uma vaca pré e pós-parto, sempre lembrando que você tem sequestro de anticorpos, você tem sequestro de células, né, enfim, imunes aí para a passagem do bezerro, como também para a formação do colostro. Tá? Alergia ou falta de sensibilidade. Terapia com corticoide, que vai causar uma imunossupressão, então isso diminui muitas vezes o teste. Tá? Quais são as vantagens desse teste? Parece que eu estou vendendo um produto, né? Pontos pró, favor, contra. Tá? Mas de vantagem, alta eficiência, gente. E principalmente isso daqui, ó, são testes padronizados. Tá?
O mesmo teste que é feito aqui no Brasil, ele é válido em outros países. Então isso facilitou muito a questão do comércio, isso aumenta mais digamos assim, a credibilidade do produto nacional também, tá? Capacidade de detectar infecções recentes em animais que são imunocompetentes. Então a sensibilidade do teste muitas vezes ela acaba determinando isso, tá? Simplicidade de execução de testes, aqui põe entre parênteses, entre aspas, tá? Porque não é tão simples assim também. Eu vou mostrar para vocês, com perdão da palavra, nem vou falar mal, mas digamos assim, com o erro de veterinários que fazem esse tipo de teste a campo, tá? Que causa um dos grandes problemas com relação à identificação, tá? E outro ponto positivo, reagente produzido no Brasil, tá? Então não é necessário acabar diminuindo o custo. Desvantagem. Possibilidade de reação inespecífica com outro agente causando resposta cruzada, a gente vai falar disso. Animal em fase pré-alérgica, ou seja, não tem estimulação, se foi uma fase pré e pós-parto, é uma fase com relação a isso, é um problema, que é com relação aos animais alérgicos. Exigência de intervalo mínimo entre testes, então esse é um grande problema. Eu falei para você que existe teste de triagem e teste confirmatório. Muitas vezes vê que a prevalência é muito baixa no rebanho e vai lá e faz o teste de triagem, por exemplo, que é o da prega caudal, ou cervical simples. Vai lá, faz, inoculou, deu positivo. O teste de triagem, não é obrigatório aquilo lá servir para você poder fazer o abate no animal. Você pode. Mesma coisa do AT, lembra da brucelose? Só que você precisa de um teste confirmatório. Você tem que esperar pelo menos 60 dias para você fazer um novo teste no animal. Então, nesses 60 dias, ele continua disseminando micobactéria, tá? Que causa a necessidade de 2 visitas à propriedade. Uma para inocular e outra para fazer a leitura. Isso para veterinário acaba não sendo um problema, é um atrativo, você ganha mais até. Você tem que fazer 2 visitas, você tem honorário, tudo mais, deslocamento, por aí em diante você acaba indo, tá? Mas logicamente que é um entrave, porque o proprietário, né, vai pensar 2 vezes em contratar. Mas é a única forma de fazer. Tá bom? Vamos lá, momento Ana Maria Braga. O que você vai precisar para fazer a técnica? Tá? Aparelho de tricotomia, né, que pode ser uma maquininha, mas essa coisa aqui que está entrando em extinção, cada vez é mais difícil ainda encontrar, que é o chamado tricótomo manual. Tá? Abre ali, parafusa, joga gilete dentro, parafusa de novo. É a melhor coisa do mundo para fazer tricotomia no animal. Tá? Do que essa maquininha, que obviamente você imagina aquele barulhinho, pé, chegando próximo da orelha do bicho, aqui no pescoço. Pega um Nelore bom, assim, né, manso, né, fica assim, você vê o bicho pular. E vai numa propriedade que não tem tronco de contenção. E aí? Sem falar com o Exatamente. Gilete você tem controle, você vai passando ali. E ali você vai ter que ficar passando a máquina, passando até fazer a limpeza. Tá? Para que você faz o tricótomo? É mais para demarcar onde você vai inocular ali para você fazer a leitura. Porque sempre lembrando, você vai inocular e depois de 72 horas você tem que voltar. Então você vai numa propriedade fazer inoculação lá de 20 animais. Você vai lembrar onde você inoculou os 20 animais? Não. Se era o flanco direito ou o flanco esquerdo do animal? Não. Tá? Então serve mais para demarcar do que realmente para limpar a área, nada disso. Tá? Lembre-se, você não está fazendo uma cirurgia ali. Bom? O que você vai mensurar? Qual que é a grande diferencial com relação a isso? Eu não falei para vocês que vai inocular intradermicamente? Então, a resposta inflamatória vai gerar o que na pele do animal? Inflamação, edema, ou seja, vai causar um espessamento nessa derme. Então você tem que mensurar o quê? O tamanho, a dobra de pele, o espessamento daquela pele, antes de você inocular e depois dar o tempo da resposta inflamatória, ocorrer ou não. Tá? Então, o que é feito dessa forma? O chamado cutímetro. Tá? Lembra-se de cutis. Tá? Cutímetro, que mede justamente o diâmetro do espessamento de pele, da dobra de pele que você faz. Por quê? Porque você vai comparar se houve ou não houve essa inflamação. E essa comparação ela é feita analogicamente, ela não é feita visualmente. Você tem que comparar resultados. Então você vê lá, tudo mais, deu, sei lá, uma dobra de pele ali de 7 milímetros. Depois, quando você inoculou, se teve resposta inflamatória, sei lá, foi para 18 milímetros. Essa diferença entre a dobra de pele, depois de você inocular da inicial, quando ele estava livre de qualquer inoculação, é essa diferença que você vai interpretar e condenar ou não um animal. E falo para você, a diferença de 1 milímetro é o que separa a condenação ou não de um animal. 1 milímetro.
Tá? Então isso é um dos pontos bem variados com relação à prática do tuberculino. Qual que é o problema quando a gente fala com relação ao uso normal, tá? O uso de utensílios que eu falei para vocês, né? Adequados, preconizados pelo Ministério da Agricultura. Isso daqui não tem problema, mas isso daqui sim. O que custa mais barato e que é muito mais acessível do que um cutímetro? Você vai numa obra e você encontra um paquímetro. Que facilmente vocês encontrarem, você pode ir lá com o professor Ricardo Guerra, que existe lá, tem um monte de paquímetro lá, que faz, né, questão de biometria lá dos animais, tudo mais, do projeto dele. É um paquímetro, que nada mais é mede a espessura. Só que não aplica com a mesma forma, tá? Com a mesma força. O que eu falei aqui? Use um cutímetro com mola. Por quê? Porque quando você usa o cutímetro com mola, a tensão da mola ela vai ser a mesma. Tanto antes de quando você fazer a leitura antes da inoculação, como depois, pós-inoculação. Vai com o veterinário que foi fazer inoculação, antes de fazer a inoculação, mensurou, ele estava calminho lá, apertou normal o cutímetro, né, o paquímetro, se ele usou o paquímetro, é uma mensurada. Daí depois ele volta, 3 dias depois, brigou com a esposa, não sei o que, ele volta lá morrendo de raiva, que vai apertar, ele aperta demais o paquímetro. Não interfere na força ali para ele mensurar a dor de pele? Tá? Sempre lembrando, 1 milímetro você acaba condenando o animal. Então é um problema muito grave isso daqui para padronizar a técnica de tuberculinização. Outro ponto-chave que você precisa, a seringa que você vai inocular. Tá? A seringa ela tem que ser específica para a tuberculinização. Então é uma pistola automática, geralmente você tem diferentes marcas, aqui, esse aqui é um modelo alemão, McIntosh. Você tem, tá vendo que tem aqui um sinalzinho vermelho e o outro azul? Que um é para identificar a inoculação para PPD aviária e outro para PPD bovina. Tá? Só pode ser utilizado a mesma. Tá vendo isso daqui, ó? Embaixo? Seringuinha de insulina, seringuinha de 1 ml. A dose é de 100 microlitros. Cada dose que você vai inocular. Você tem como puxar 100 microlitros numa seringuinha dessa. Qual que é o problema? Não é nem o volume disso daqui. Espessura da pele. A espessura da pele e onde que tem que ser inoculado. Não vai ser intradérmico. Não vai ser intradérmico, você vai jogar no espaço subcutâneo. E quando você joga no espaço subcutâneo, o contato com aquele antígeno, com aquela PPD ali da tuberculina, não vai ser muito maior comparado intradermicamente? Ou seja, vai gerar uma baita de uma resposta inflamatória. Que praticamente aplicou errado, você vai dar uma resposta inflamatória muito grande e você vai condenar o animal por erro, por inoculação em um local errado. Hã? Isso, ocorre uma hipersensibilidade tardia, tipo 4. Tá? Olha, a pessoa Fabiana ia ficar orgulhoso. Tá certo? Então tem que inocular de forma adequada. Tá bom? Então o que é inoculado? Além desse utensílio, obviamente você tem que ter a chamada PPD, que é proteína purificada derivada. Tá? Então você tem laboratórios nacionais, o próprio Instituto de Biociências, o IBERI faz, você tem laboratórios privados que também fornecem para o Ministério da Agricultura, como tem um laboratório paranaense, agora fugiu o nome, que também é outro importante aí, tá? que oferece, né, uma composição, uma proteína derivada do tubérculo do Mycobacterium bovis e também do Mycobacterium avium. Tá? A tuberculose bovina ela é causada pelo Mycobacterium bovis. Que raio que é esse Mycobacterium avium que está aqui? O que isso tem a ver com o teste de tuberculose? Lembra que eu falei para vocês que esse teste intradérmico, uma das desvantagens que se tem é a resposta cruzada, de reação inespecífica? E isso ocorre, principalmente por ser uma resposta de hipersensibilidade. Tem vários fatores que podem alterar esse tipo de resposta. Alterar, aumentando, diminuindo essa espessura da pele, com a resposta inflamatória. Tá? Então, geralmente, alguns testes, que é o confirmatório, o teste cervical comparativo, você compara a resposta inflamatória para o agente causador da tuberculose bovina, se ele já infectou, que é o Mycobacterium bovis, para um outro tipo de micobactério que tem uma composição de parede celular muito próxima, muito semelhante, para ver se está ocorrendo ou não resposta cruzada, que é o Mycobacterium avium. Sempre lembrando que o Mycobacterium avium não causa qualquer alteração, problema clínico no bovino, somente em aves. Tá. Certo? Bom, então são comercializados ambas as duas PPDs. A aviária, que geralmente ela vem em um líquido vermelho,
né, a composição aqui do líquido, ele é vermelho, e a PPD bovina geralmente é incolor, mas geralmente os frascos também têm um rótulo mais verde, principalmente para evidenciar aqui. Então aqui, ó, né, do Ministério da Agricultura, o Laboratório Regional de Apoio lá do Lara, de Minas Gerais, ele fabrica, tá? E tem aí também né, as duas PPDs aí que são comercializadas, tá bom? Ou seja, o utensílio é o mesmo que você vai usar. O que a gente vai falar agora, diferenciar, são os diferentes testes de triagem confirmatória, tá bom? Todo mundo entendeu, gente? Aqui? Eu vou mostrar as fotos, fica mais fácil a gente ler como é que é a técnica, tá bom? O primeiro teste de triagem que se tem é o chamado teste da prega caudal. Ele é específico para rebanho de corte. Tá? Ele não pode ser utilizado como rebanho em rebanho de leite. Ele não tem comprovação sanitária em rebanho de leite. Por que é isso? Tem alteração de rebanho de leite, de corte, com relação à hipersensibilidade? Não, não tem. É puramente uma questão de logística, uma questão também para facilitar o emprego dessa técnica. Logicamente que um animal que tem uma aptidão leiteira, que é explorado na pecuária leiteira, o contato dele com o humano é muito maior. Então até o temperamento dele é muito mais dócil comparado com um animal que é criado para corte. Você pega lá uma vaca jersinha de estimação, lá, uma vaca holandesa, você leva, praticamente só faz a peia e acabou. Não é isso? Agora, pega um Nelore, falando de búfalo aqui, que é obrigatório fazer. Vai fazer a contenção desses animais. Vai fazer o teste cervical desses animais. Então o que é muito mais fácil? Faz a contenção de membro pélvico, muitas vezes você nem tem tronco de contenção, levanta o rabo do bicho, pega o caudal e inocula. Acabou. É muito mais fácil. Então isso foi uma técnica utilizada, isso é feito em outros países, para ter essa técnica, pra, digamos assim, maior acessibilidade à pecuária de corte, a produtores. Porque quando foi criado, gente, esse Programa Nacional de Contraindicação de Brucelose e Tuberculose, e via que qualquer animal positivo nos testes da gente para as doenças tinha que ser abatido, logicamente o produtor nenhum gostou. Né? Nenhum gostou. Primeiro porque a vacinação ia ter nenhum subsídio do governo, da questão da brucelose. Tuberculose era a responsabilidade do produtor chamar veterinários qualificados para fazer o teste. Não era pago pelo governo. Então eu vou pagar alguma coisa para detectar positivo no animal e meu animal ser batido? Não. Né? Então, de que forma? E outra, dá muito trabalho. Colocar animal para contenção, muitas vezes você vai transportar, né? E a gente está falando de pecuária de corte, onde você tem maior exploração, onde você vai ter que transportar animal para ser abatido em frigorífico. Você tem que ter uma GTA específica. A emissão de GTA você tem que ter atestado sanitário negativo de tuberculose de todos. Tem atestado de vacinação que você pode utilizar aqui? Não tem. Não tem vacina. Então a única forma de atestar sanitariamente os animais é o quê? Prova da tuberculinização. Então, para facilitar o manejo desses animais, buscou-se o quê? Fazer um teste mais simples comparado com outros animais. Decorrência de temperamento, da facilidade de manejo e tudo mais. Tá? Então, esse teste aqui da prega caudal nada mais é de você inocular aquele PPD bovino só, da Mycobacterium bovis, na prega caudal do animal. Tá? Inocula, dá 100 microlitros, 0,1 ml da PPD bovina intradérmica na prega caudal. Tá? Exatamente isso. Olha que foto bonita pra vocês mandarem por e-mail pro povo aí. Tá? Mandando no WhatsApp. Vai tomar na foto. Tá bom? Então notem, é muito mais fácil. Perfil do WhatsApp. Não, e aqui tá bonitinho, tá limpo. Ó. Daqui acho que foi feito para tirar foto, feito com manual técnico mesmo. Né? Então abre ali, levanta o rabo, bicho na prega caudal, é mais fácil. Você não tem que colocar a mão, é segurar o rabo e aplicar. Tá? E essa pistola é automática. É só apertar o gatilho atrás, vai a dose certa, a agulha tem um comprimento certo e acabou. Tá? Simples. Baixou o rabo da vaca, volta depois de 72 horas e faz a leitura. Certo? O que você vai ver ali? Vocês estão vendo o inchaço aqui? Ó? Edema na prega caudal significa o quê? Um animal reagente. Um animal positivo. Tá? Ao teste da tuberculinização. Tá? Em rebanho de corte, só isso é válido. O que vai ser feito com esse animal aqui? Ele pode ser abatido ou ser submetido ao teste confirmatório. Tá? Se você vai numa propriedade onde nunca teve problema, a casuística você não teve nenhum animal positivo, você vem fazendo teste periódico, é uma propriedade monitorada para doença, você já vai fazer direto a prega caudal, porque a chance de dar um resultado positivo é muito rara.
concordo, já que a prevalência é muito baixa. Agora, se você tem casos e mais casos de animais com tuberculose e você está suspeitando de alguns animais e você tem que fazer muitas vezes o teste para você transportar, para emitir uma guia de transporte animal, e você já tem casos, você vai fazer um teste de triagem? Já faz direto confirmatório. Por quê? Porque se você der positivo no teste de triagem, você precisa confirmar aquele teste, você tem que esperar 60 dias no mínimo para diminuir a sensibilidade do animal para poder submeter a um outro teste intradérmico desse. Então já passou muito tempo. Né? Esse animal, se for infectado, ele está disseminando. Ele está mantendo ali a bactéria no rebanho. Ô, professor, só que no caso, se der positivo, o animal vai ter que entrar em quarentena ou fica solto? Não, geralmente o que se faz é basicamente, sabe que o animal tem uma chance muito grande de ser positivo e isola ele. Né? Tem que fazer o isolamento. Tá? Isso em condições adequadas, mas logicamente a gente vê muitas vezes você não tem, é até inviável disso fazer na propriedade. Translação animal. Hã? No estado para o outro. Precisa do exame? Precisa. Se você locomover aqui de areia para Lagoa Grande. Porque no GTA que eu conheço, não vi esse até mesmo para feira, comercialização do animal. Não sei se GTA tá muito bom, não. Assim, Ministério da Agricultura é aquilo lá, esse é, não digo o grande mal do Brasil. Você tem leis para tudo que é tipo de coisa. O problema é executar, o problema é colocar em prática aquilo. Por exemplo, para emissão de transporte animal de bovino, você tem que ter atestado de vacinação de aftosa, atestado de vacinação de brucelose, ou se for macho ou outro fora, você tem que ter um teste negativo do AT, ou mesmo confirmatório, teste negativo de tuberculose. Isso é obrigatório para todos os animais que vão ser transportados. É das 3 principais doenças que tem programa nacional, que tem uma legislação por trás. Agora, quem que executa isso, que vai fazer a fiscalização e emissão de GTA? É o Ministério da Agricultura? Não. É o quê? São secretarias estaduais de Agricultura e Pecuária. Então, o que está relacionado nisso? São eles os executores. Muitas vezes, igual que a gente está falando no caso da brucelose, que você tem estados, por exemplo, Minas Gerais, como já está numa fase de erradicação da doença, o risco do transporte ser um fator de risco para causar, para transmitir, para ampliar, disseminar a bactéria em outros locais, é muito pouco. Então, só que isso vai contra a prerrogativa do Ministério da Agricultura, que é o Ministério que fala. Esses 3 atestados você tem que ter. Então, a prática de colocar isso está muito relacionada também com a forma com que a Secretaria de Agricultura vê a importância daquela doença na região. Entendeu? Então, você tem muitas vezes, por exemplo, eu vou fazer transporte de um estado para o outro. Isso também tem que ter um acordo de aplicação, o que vai ser visto ou não visto. Mas pelo Ministério da Agricultura, você tem que ter esses 3. Né? Muitas vezes que pode ter, aí eu não sei, não vou falando má índole, nada disso. Muitas vezes é uma vista grossa. Não, tuberculose não tem aqui nunca. Tá? Só qual que é o problema hoje com relação à brucelose e tuberculose? Fala isso no estado da Paraíba. Você não tem um setor de epidemiologia dentro da Secretaria de Agricultura. Você não consegue ir no Ministério da Agricultura para saber qual é a prevalência real da doença no estado. Esse é um grande problema. No Ministério da Agricultura você não tem isso. Só em relatórios anuais, e olhe lá ainda se estiver disponível, quando é feito um novo levantamento. Então, se tiver essa amostra para saber quanto é a prevalência, além de informar o próprio veterinário que está oferecendo aquele serviço, de poder utilizar esse dado como justificativa para exigir isso do produtor, falou, não, vamos fazer o teste de tuberculose por causa disso, só a prevalência, como é que está aqui, ó, a brucelose e tudo mais, mas você não tem esses dados. Então, muitas vezes, a própria pessoa que está trabalhando na Secretaria de Agricultura não sabe a situação que está a tuberculose e brucelose no estado. Então, ele vai exigir esse atestado? Muitas vezes nem exige. Só notifica. Só que o que é importante para ele saber? Da onde está vindo os animais e para onde está indo. É isso, realmente, o básico que você precisa ter. Tá? Então, a execução já é diferente do que a lei estabelece. E não falo só na Paraíba, não, viu? No estado, no Brasil inteiro você tem problema com isso. Que é um problema muito grave. No caso da brucelose, diagnosticada depende total da carcaça. Sim. Da tuberculose, depende muito como é que está... Isso, a infecção, a quantidade da disseminação dos tubérculos. Aí, nesse caso, abate um animal, o próprio veterinário que fez o teste ele vai ter que estar presente lá para dizer, ó, a carcaça perdida por 100%. O produtor do veterinário, eles são responsáveis pelo abate e destino correto da carcaça. Isso é obrigatório.
O que pode estar sendo feito? Muitas vezes você tem abatedores municipais, que tem uma inspeção, sei que seja municipal ou estadual. Essa inspeção já é suficiente capaz de você levar os animais, só que você tem que emitir uma GTA específica, falando que animal positivo ao teste da tuberculinização vão ser abatidos. Quem vai decidir ou não se essa carcaça vai ser utilizada, que pode trazer algum retorno, retorno não, amenizar a perda para o produtor, vai ser o inspetor na hora, vai ser o caso da inspeção sanitária na hora. É ele ali que vai ser o fiscal, ali o inspetor que vai analisar a carcaça e falar assim, não, isso aqui é na forma tal, ele faz o exame anti-mortem, né, do animal, ele passa, faz o exame pós-mortem. Lógico que esses animais não vão ficar junto com os outros ali para ser abatidos no outro dia, não vão precisar chegar um dia antes, coisa assim, né, que o RISPO estabelece. Tá? Mas é um grande problema. Mas é feito justamente para isso. Tá? Tudo bem, gente? Deu positivo, não significa sacrifício. Tá? Outro teste de triagem que pode ser feito é o teste cervical simples. É aqui o único que vai mudar é o quê? É a localização. E notem que eu falei alguma coisa de cutímetro na prega caudal? De utilizar cutímetro? Não. É só identificar se houve ou não houve esse edema aqui na prega caudal. Se houve informação desse abaulado aqui, desse edema, dessa inflamação, é resultado positivo. Então é muito mais fácil, inclusive, você fazer a leitura. Imagina você ter que levantar o rabo do bicho com o cutímetro lá, você ter que apertar a prega caudal do bicho. Não dá também. Tá? Agora não. Teste cervical simples, ele pode ser utilizado tanto na pecuária de corte como leite para diagnóstico de triagem. Tá? O local de inoculação ele pode ser tanto na tábua do pescoço, no terço médio, como também na região da espinha da escápula. Tá? A questão mais superficial da escápula. Geralmente é feito na espinha da escápula para te dar um apoio maior, né? Você localizar. Então, o que vai ser inoculado lá no teste cervical? Simples. Uma única tuberculina. O Mycobacterium bovis, a PPD bovina. Tá? Na mesma dosagem que é feita da prega caudal. Então, o que é feito? Tá? É feita a tricotomia do local, igual eu falei para vocês. Essa tricotomia agora aqui, ó, essa daqui, tá vendo? Tá tudo bonitinho aqui, ó. Isso daqui é para livro. Tá? Para fazer foto de livro, para vocês colocar no pôster, para vocês mandarem lá para o congresso, o que for. A tricotomia serve só para demarcar o local que você inoculou. Porque se você pegar o tricótomo dessa forma, né, e tá cheio de sujeira o tricótomo aqui, e começar a raspar e danificar o epitélio, ali não vai ter já uma inflamação? Isso vai interferir no teste. Tá? Outra coisa que muito visto, isso é comumente visto. Os animais é obrigatória a vacina para febre aftosa. Quando vacina para febre aftosa é muito comum ocorrer o quê? Aquele edema, aquele abscesso formado pelo adjuvante, que é uma resposta normal da vacina. Certo? Quando você tem uma inflamação ali local, você tem toda uma inflamação, principalmente edema de vaso linfático no local. Então, lógico que aquele local está mais sensibilizado. Ele tem mais vascularização, tem maior, né, tem circulação de vasos linfáticos, por aí diante. Então, o mecanismo imune naquele local ele vai estar mais exacerbado, mais sensível. Então, você não vai fazer inoculação naquele lado que foi administrada a vacina, você vai fazer do outro lado. Tá? Nunca do mesmo lado. Certo? Faz a tricotomia e depois você vai comparar, tá, a espessura da dobra de pele. Então, você vai medir aqui. Tá vendo que você vai puxar a prega, utilizar, tem um reloginho aqui que vai dar a espessura da dobra de pele. Digamos aí que seja, vou colocar aqui, se eu vou achar. Tá? No dia zero ali, na mensuração do dia zero, tá? Desse animal aqui. Sei lá, deu 7 milímetros a espessura da dobra de pele. Feito isso, ó, tá vendo? O reloginho vai dar uma espessura. Para facilitar ainda mais o processo aqui, é anti-horário que o reloginho faz. Então, também tem que costumar fazer a leitura. Tá? Tem uns já digital, alta tecnologia já. Faz ali, tá? Espessura da pele, marca, você vai ter que registrar. Depois vem e inocula. Tá vendo a posição também que está inoculando? Isso aqui tem a ver, tem um curso que vai fazer para habilitação, para fazer teste de percunização, aí de capacitação, vai aprender isso daqui. Inocula intradermicamente. O que vai acontecer? Vai formar um carocinho, vai formar o quê? Um embalamento ali, tá? Vai ficar o quê? Como se fosse um carocinho ali, que é o teste de qualidade seu. Você vai passar o nome e falar, não, está inchado aqui. Significa o quê? Que foi inoculado intradermicamente.
Então é um espaço que você está inoculando, um espaço totalmente preenchido ali da dermis, tem colágeno, tem fibra, tem um monte de coisa que vai ser expandido para a entrada de 100 microlitros do líquido, do BPD. Então, logicamente, que vai ter uma inflamaçãozinha, não decorrente do processo inflamatório, né? Vai esticar a pele, aí você vai ter um abaulamento ali na superfície. Inoculou, 72 horas depois, você vai voltar lá, 72 horas depois, você vai voltar lá e vai fazer a leitura de novo da espessura de pele. Tá? Aqui no caso pode ser refluxo, tem ar na seringa, vai voltar, se a administração da dose correta pode interferir. Estão vendo isso daqui, ó? Esses vasos aqui, ó? Toda uma cadeia linfática demasiada. Então o que tem que acontecer? Geralmente, isso faz com que você tenha que ter o quê? Trocar de lado. Tá? Porque está mais sensível aqui. Olha a embúfula aqui, ó. Inflamação. E depois você chega no outro dia e está desse tamanho. Agora, isso aqui é chutando balde. Você vai lá medir, se for medir aquilo ali, vai dar 1 metro, né? Não, né? Você vai medir lá e que dê lá, sei lá, vou colocar aqui 17 milímetros. Né? 17 milímetros. Nem tanto, né? 14 milímetros. Tá? 14 milímetros. O que você vai fazer? Aqui o outro. Né? Olha lá. Olha o outro aqui. Ó. Tá vendo o edema que deu? Tá? E aqui vários. Olha isso daqui. Ó. Isso daqui nunca vai para uma foto de livro. Né? Mas já demarcou onde você inoculou. É o suficiente. Tá? Teste cervical simples. Daí você vai comparar o quê? Olha isso daqui. Ó. A diferença entre 72 horas e 0. Então isso daqui vai dar o quê? 7 milímetros. A diferença aqui, ó. Entre a espessura de pele 72 horas menos a espessura de pele da dobra, que seria inicial antes da inoculação. Tá? Mensurou, 14 menos 7, você tem 7 milímetros dessa espessura. É a partir de 2. Se for maior que 4, essa diferença, o animal é positivo. É 2. Tá? Calma. Tá? Se for maior que 4, você só interpreta aqui. Só que o teste cervical simples, você precisa interpretar outros parâmetros. Que é no caso que o Matheus está falando. Você tem que interpretar a característica da reação. Se der, por exemplo, olha a diferença aqui. Ó. Digamos aqui, em vez de 14, tenha dado 9. Tá? Diferença de 2 milímetros. Daí você vai na tabelinha lá que está no... Essa tabela tem lá no manual técnico do programa lá, tá? Que é a norma, você tem que estabelecer que basear nisso para dar a resposta. Você vai lá, deu 2 milímetros. Opa, 2 e 2. Um pode ser inconclusivo, outro positivo. Daí você vem com a característica com relação à sensibilidade, a dor que o animal está sentindo. Daí você vai, binoculou, você aperta. Lógico, se o animal ele responder, tentando se evadir daquele resposta, daqui tudo mais, logicamente ele está sentindo dor ali. A consistência, se ela está muito macia, significa o quê? Que houve uma hipersidade, está havendo um processo, inclusive, de dano tecidual ali. Infiltrado linfocitário, está tudo purulento. Tá? Se tiver, então, algum exudato, uma fístula, tá? Processo de necrose, mais evidente que aquilo ali é uma resposta positiva. Se não ocorreu uma sensibilidade muito baixa, a consistência ali endurecida e delimitada, sem qualquer outra alteração, ele já passa a ser um resultado inconclusivo. Qual que é o resultado? O que você tem que fazer com um resultado inconclusivo? Repete. Tá? Quando que isso não interferiria em nada, onde a característica são... Vocês concordam que isso daqui é subjetivo? Dependendo do veterinário, ele pode interpretar como muita dor ou pouca dor. Depende se ele está vendo bicho pular mesmo, que ali sente dor, ele pensa, vê o animal se deslocar um pouquinho só ali, mexer um pouquinho, o pescoço, nada. Então, para ele, não vai significar dor. Então, está vendo que pode condenar ou não o animal com a mesma medida do próprio da tuberculinização, da espessura de pele? Para impedir essa questão, o que é feito? Muitas vezes, o que é utilizado aqui, no caso? Tá? Que, gente, 15 para 7 já? Oh, vamos lá, mas está acabando. Tá? Frente a isso, o que pode ser feito para impedir qualquer coisa? Você fazer o teste cervical comparativo. Cadê? Opa, fui muito. Que é esse daqui. Comparativo por quê? Você vai inocular o Mycobacterium bovis
Também o Mycobacterium avium. Você vai comparar as respostas de hipersensibilidade. Tá certo? Vamos lá, gente. Está acabando. A localização é a mesma, a leitura é a mesma coisa. Então você vai lá fazer agora 2 locais de inoculação. Não tem o problema a ordem, tá? Primeiro mais cranialmente, aviário, ou mais caudal, a bovina. Isso geralmente é de veterinário para veterinário, tá? Mas geralmente que visto a campo, a Mycobacterium avium é mais, no estado mais perto, né? Mais cranialmente, e mais atrás você tem caudalmente, você tem a inoculação do Mycobacterium bovis, tá? Da PPD. Você vai fazer agora 2 situações. O Mycobacterium avium e o Mycobacterium bovis. Então você vai fazer 2 leituras de obra de prego, onde você vai inocular o Mycobacterium avium e o Mycobacterium bovis. Digamos que os 2 estavam ali 7 milímetros. No dia 0, tanto no local que vai inocular o avium como o bovis. Tá? Faz a inoculação. Tá? Fez lá, controle de qualidade seu, viu que tem lá a formação de uma bolinha em cima da pele e tudo mais. 72 horas depois você volta. O que você vai fazer? Leitura dos 2 locais de inoculação 72 horas depois. Daí você vai ver que o Mycobacterium bovis foi para, digamos, 9 milímetros. Onde você inoculou o PPD bovino, foi lá para 12 milímetros. Você vai calcular também a diferença entre um e outro. Tá? 2 milímetros e do Mycobacterium bovis do PPD bovina deu o quê? 5 milímetros. O que você vai fazer agora? Subtrair a diferença da bovina para a diferença do PPD aviário. Resultado aqui vai ser o quê? A diferença da bovina menos da aviária. 3 milímetros. Tá certo? Vai fazer a leitura das 2, da mesma molde, não mudou nada. Tá vendo? Aviário e a bovina. Tá? Aviário e bovino, mesma coisa. Só que daí você vai em outra tabelinha para você poder interpretar. Você não leva mais nada em consideração a não ser a leitura da espessura de dobra de pele. Tá? Então aqui passa a ser, gente, um processo mais assim, sensível e específico. Porque você está retirando daqui da jogada qualquer possibilidade de resposta inespecífica. Você está comparando com a aviária. Então você está levando em consideração a resposta bovina, mesmo comparando com a resposta Mycobacterium avium, que não causa tuberculose bovina. Tá certo? Frente a isso, com esse resultado que eu coloquei como exemplo aqui, que a diferença do bovino menos o aviário deu 3 milímetros. Ele se encaixaria no resultado inconclusivo. Fim de papo? Naquele momento, sim, você não vai fazer mais nada. Você não interpreta a lesão, nada. Você vai esperar 60 dias e vai fazer de novo o teste. Digamos que você tem aqui, em vez de 9, foi para 15 o aviário. Aqui você vai ter o quê? 8. Então, nessa ordem, bovina menos aviário, 5 menos 8, menos 3 milímetros. Significa o quê? Que a diferença da bovina não foi menor que a diferença da aviária? Concorda? Então deu 0, praticamente o menor, menor que 0. Animal negativo. Agora, se você fizer isso, vamos colocar lá, 2. E agora? Eu tinha colocado aqui 5, vai dar 13. Aqui você tem 6. O resultado deu 4 milímetros. O que deu ali? Maior ou igual a 4? O animal positivo. Olha isso daqui, ó. Tá vendo que a escala aqui é de 2 a 3,9. É 0,1 a diferença. Qualquer erro de leitura ou erro da questão de elaboração ali da técnica, isso vai interferir. Então aquilo que eu falei que 1 milímetro está relacionado à operação, se você condena ou não o animal, é verdade. Então você está vendo que são um monte de variáveis capazes de interferir no teste. Então, frente a essa quantidade de variável, que é veterinário utilizando seringuinha aí de insulina de 1 ml para inocular, não lendo leitura com butímetro e sim com paquímetro,
Tá? Não armazenando adequadamente a PPD, tudo isso é fator que interfere. E acredite-se que tenha condenado muito animal aí por erro da técnica. Então foi feita a elaboração e padronização do estado disso. Foi. Se repetir, que der inconclusivo de novo. Se der inconclusivo de novo, olha lá, é resultado positivo. É considerado positivo. Não, assim, não faz uma melhor de 3. Não, tá? Deu inconclusivo de novo, a chance aumenta ainda mais de ser um resultado positivo. Tá? Mas você tem uma especificidade. Então é a mesma coisa da brucelose. Se você lembra aquele organograma da brucelose, é a mesma coisa. Colocando teste confirmatório e ainda teve resultado inconclusivo, nesse reteste, no segundo teste, você vai ter um positivo. É considerado um positivo. No caso desse da prega caudal, de todo jeito, ele vai ter que fazer um comparativo. Sim, se for de triagem aqui, não de qualquer jeito ele tem que fazer comparativo. Está vendo que ele pode ser sacrificado aqui? Ó? Se der positivo no teste cervical simples, ele pode ser submetido ao sacrifício. Tá? Mas dependendo, você pode aplicar ele para o teste cervical comparativo. No entanto, o que difere aqui da brucelose? Um resultado positivo no teste de triagem, teste cervical simples, teste da prega caudal, ele já é considerado positivo e obrigado a fazer o sacrifício desse animal, né, o abate sanitário, melhor dizendo, na maioria das propriedades. Estão vendo que aqui tem uma setinha verde? Aqui, ó, que faz com que o positivo ele pode ser submetido ao teste de triagem, é somente em propriedades monitoradas, para doenças registradas no Ministério da Agricultura e tudo mais. E uma vigilância temporada, a incidência positiva em poder... Fazia dois mercados, isso. Para a brucelose é diferente. O que faz aqui é que o resultado, por exemplo, da prega caudal, tá? Ou do teste cervical simples, eles têm peso diferente. O teste da prega caudal, se deu positivo, você pode indicar outra decisão para o teste cervical comparativo. Agora, se você faz o teste cervical simples, ele deu positivo, se não é propriedade monitorada, ele deve ser abatido. Tá? Porque é somente propriedades aqui, tem até uma legendinha aqui, ó, somente estabelecimentos certificados como livre ou monitorado para brucelose e tuberculose. Tá bem? Então, frente a todas essas adversidades, essa variedade de variáveis aí que existem, foi implantado juntamente com o Programa Nacional de Erradicação e Controle da Brucelose, que aí você tem a tuberculose, e também seminários aí para padronização de cursos, que visa aí capacitar veterinários para uso correto da técnica. Não é que vocês não passaram, o pessoal que vai dar assessoria, que queira trabalhar com grandes, que não passaram por curso de capacitação, que vai fazer com seringuinha aí de insulina, de OML, aplicar de forma errada e tudo mais. Não, tá? É obrigação de vocês saber o que é correto e aplicar justamente aquilo que é correto. Para fazer esse teste de autorização especial, qualquer veterinário? Qualquer veterinário, mas ele tem que ser cadastrado no Secretaria de Agricultura, mas tenha passado por esse curso de certificação. Para conseguir comprar. Inclusive para comprar antígeno, tá? Para comprar PPD. A mesma questão da brucelose. Então, no mesmo teste, 40 horas, numa semana, você faz, inclusive, você sai capacitado. Habilitado só vai estar se for registrado no Secretaria de Agricultura. Então, capacitado já com certificado para ir no Secretaria de Agricultura, que você vai estar liberado para fazer os testes. Tá? Então, graças aí, né, Ministério da Agricultura que desencadeia. Agora, para aplicar, é a Secretaria de Agricultura.